Paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor para os irmãos. Quantos aqui acreditam que Deus fala através da sua palavra? Digam, eu creio. Se você crê, abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias é um livro muito interessante. Tem muitos insights, muitas lições, para a vida, para a liderança, que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Neemias capítulo 1, verso 1, enquanto você está localizando, eu quero louvar a Deus por esse privilégio de estar aqui, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silas Malafaia, louvar a Deus pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Silas Filho, obrigado pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Odilton, que Deus continue abençoando, todos os irmãos aqui, eu vou ser bem sincero, dá um nervoso pregar aqui, irmãos. A nossa igreja, ela é recheada de grandes pregadores, grandes ensinadores, então você fica em oração aí, para que Deus nos dê uma palavra. Neemias, capítulo 1, o verso 1, quem já encontrou, diga eu amo Jesus. Diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no ano de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando perante o Deus dos céus. Um pouquinho adiante, o capítulo 2, o verso 1, diz assim, sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente, não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, o que é que me pedes agora? E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. E você diz amém pela palavra do Senhor. Esse texto de Neemias, o livro, na verdade, de Neemias, é um livro muito estudado, muito analisado, porque nele, como eu já disse, estão contidas muitas lições, grandes verdades sobre liderança. E eu quero, em rápidas palavras, dividir algumas lições que eu aprendo aqui sobre liderança com Neemias. A primeira delas está no verso 1, se você estiver com a sua Bíblia aberta, é bom você nunca fechar. O verso 1 diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias. É interessante a maneira que Neemias começa esse livro dizendo assim, as palavras de Neemias, ou seja, ele está tentando deixar claro que quem está escrevendo esse livro é ele mesmo. Ele está tentando tornar claro que quem está escrevendo esse livro, sobre a história dele, é o próprio, é ele mesmo que está escrevendo. Por que Neemias tem esse cuidado? Porque era contemporâneo de Neemias, um grande homem de Deus, que era sacerdote e também escriba, e é a ele creditado muitos escritos, o segundo livro do profeta Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro crônicas, segundo crônicas, que é Esdras. Então Esdras era um escriba que vinha escrevendo muita coisa, escrevendo muitos relatos, e é contemporâneo de Neemias. Esdras ficava mais na parte espiritual, enquanto Neemias era mais na parte organizacional. Então, Esdras era alguém que estava escrevendo muito, produzindo muito conteúdo, sendo um canal de Deus para um reavivamento do povo.
E por isso que Neemias deixa claro que quem está escrevendo a história dele não é Esdras, quem está escrevendo a história dele é ele mesmo. E essa é a primeira lição que eu quero dividir com você, e eu quero que você guarde no seu coração. Por mais que você esteja cercado de pessoas boas, de pessoas que te amam, de pessoas que te queiram bem, quem escreve a sua história é você. Você pode me ajudar e dizer para quem está ao seu lado, quem escreve a sua história é você. Diga para essa pessoa, tem decisões que é você que precisa tomar, tem coisas que é você que precisa fazer, tem atitudes que é você que precisa ter. O nosso problema é que a gente fica delegando a terceiros a responsabilidade pelo nosso sucesso, delegando a terceiros a responsabilidade pela nossa felicidade, delegando a terceiros a responsabilidade por coisas que só competem a nós. Eu quero te dizer isso nessa noite, é você que escreve a sua história. A Bíblia diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Sabe o que é isso? Você vai dando os teus passos de acordo com os princípios da palavra e Deus vai confirmando e te abençoando. Ao longo da tua caminhada, aparecerão também pessoas que tentarão roubar, arrancar a caneta e o papel da tua história da tua mão. A gente olha para a história de Davi e vê isso muito claramente. Quando Davi vai entregar lanche aos irmãos no campo, e quando lá ele chega, ele vê o gigante afrontando o povo de Deus, e ele pergunta a Eliabe o que seria dado de recompensa a quem derrubasse o gigante, e Eliabe, irmão mais velho de Davi, tenta arrancar a caneta e o papel da história de Davi da mão dele, olha para ele e diz assim, volta as poucas ovelhas de papai, porque não há nada para você aqui no campo de batalha, eu conheço a presunção do seu coração, mas eu gosto de Davi, porque ele não deixou Eliabe escrever a história dele por ele. Davi prossegue na tentativa de enfrentar Golias e vai então até Saul. Saul também tenta tirar a caneta e o papel da história da mão de Davi, e Saul tenta dissuadir Davi, diz assim para ele, olha, o Golias é guerreiro desde a sua mocidade, você é um garoto ainda, mas eu gosto de Davi, porque Davi olha para Saul e diz, olha, o senhor pode não saber, porque é assim mesmo, mas eu tenho uma história com Deus. Sempre que vinha um leão e um urso e tentava atacar as ovelhas de papai, eu enfrentava o leão e o urso, eu não perdia as ovelhas. E Davi então recebe o ok para enfrentar Golias, e você conhece a história. Davi desce ao vale com uma funda, com 5 pedras, um cajado. Golias olha para ele à distância, vê as pedras, vê o cajado e diz, eu sou algum cachorro para mandarem um garoto com paus e pedras na minha direção? Davi olha para ele e diz, tu vens a mim com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você conhece a história, Davi coloca a pedra na funda, gira a funda e lança a pedra bate bem na fonte, na testa do gigante, e diz a Bíblia que o gigante cai de rosto em terra, ele cai para frente. Isso merece um parêntese nosso, porque se você está de pé e você toma uma pedrada com muita força no seu rosto, o natural é você cair para trás, mas Golias não caiu para trás quando tomou a pedrada, Golias caiu para frente, porque isso aqui eu acredito assim, eu acredito que o que derrubou Golias não foi a pedra que Davi jogou, foi a mão de Deus sobre ele. Então quando Golias cai, você conhece a história, Davi arranca a cabeça dele, e assim Davi entra para a história como um matador de gigantes, sendo ainda um garoto. Sabe por que Davi derrotou Golias no vale? Porque Davi não deixou Eliabe confundir ele, Davi não deixou Saul escrever a história dele por ele, ele desceu no vale, enfrentou o gigante, teve vitória. Ao longo da tua trajetória vão aparecer pessoas que não tiveram coragem de enfrentar o gigante e vão dizer para você, não enfrente também. Vão aparecer pessoas que vão tentar julgar uma atitude tua sem conhecer o teu coração e vão dizer, você está fazendo isso por presunção, por arrogância, por soberba. Mas eu tenho uma palavra para você, desça para o vale e enfrente o seu gigante, porque Deus vai te dar vitória. É você quem escreve a sua história, é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que descer. Então a primeira lição que eu aprendo com Neemias é essa, é ele que escreve a história dele. A segunda lição que eu aprendo com Neemias é olhando para a história de Neemias. Neemias é alguém que se destaca sendo de uma função quase que única no Antigo Testamento. Neemias era um copeiro, diz que Neemias era um. É interessante que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê 3 classes se destacando. Quantas classes? A gente olha para o Antigo Testamento e vê os reis se destacando, né, os nomes de maior proeminência, Davi, né, Saul, Salomão, reis, Ezequias, rei, Josafá, rei, até os de forma negativa, Acabe, rei.
Então, a primeira classe que a gente vê destacando muito no Antigo Testamento é a classe dos reis. A segunda classe que nós vemos destacando muito no Antigo Testamento é a classe dos profetas. Moisés era um profeta, Elias era um profeta, Eliseu era um profeta, Isaías, profeta, Jeremias, profeta, Daniel, profeta. Há um compêndio de profetas no final do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores. Então, a segunda classe que destaca muito no Antigo Testamento é a classe dos profetas. A terceira classe que também destaca muito no Antigo Testamento é a classe dos sacerdotes. Arão era um sacerdote, Eli era um sacerdote, Samuel, além de profeta, era também um sacerdote. Mas quando a gente olha para Neemias, a gente vê alguém totalmente fora do esquadro, destacando. Por quê, pastor? Porque Neemias não é rei, Neemias não é profeta, Neemias não é sacerdote, Neemias é um copeiro, mas mesmo assim fez uma grande obra para Deus e marcou o seu nome na história. E o que eu aprendo sobre liderança com isso? Eu aprendo, irmãos, que eu não preciso tentar ser quem eu não sou para fazer algo grande para Deus. Neemias não precisou ser rei, Neemias não precisou ser profeta, Neemias não precisou ser sacerdote. A única coisa que ele precisou foi ser quem Deus queria que ele fosse. E eu trago isso para você nessa noite. Você não precisa ser quem você não é. Quem foi que disse que você precisa ser rei para fazer algo grande para Deus? Quem foi que disse que você precisa ter uma consagração para fazer algo grande para Deus? Você só precisa se disponibilizar, colocar a tua ferramenta em mãos e falar: Senhor, aonde o Senhor me plantou, com a ferramenta que o Senhor me deu, eu quero fazer algo grande em prol do teu reino. Irmãos, nós estamos no ano de servir, a gente precisa atentar para isso. Quando a gente olha para a Bíblia, cada personagem tem lá a sua ferramenta. Eu estava comentando ali com o pastor Odilton sobre Moisés. Moisés usou uma ferramenta para libertar o povo do Egito, que foi o cajado. Então Moisés libertou o povo do Egito com um cajado. Aí a gente anda mais um pouquinho e vê que Josué, que fez com que o povo conquistasse Canaã, usava também uma ferramenta, era a espada. Então olha que interessante, Josué não usava cajado, Josué usava espada. A gente caminha mais um pouquinho e, relembrando você, Davi derrubou o gigante lançando uma pedra, era a ferramenta dele para enfrentar o gigante, era a pedra. Então, inicialmente Davi não usava espada e nem... Davi usava pedra. Aí a gente caminha mais um pouquinho e vai indo para os Juízes e vendo, por exemplo, Gideão. Gideão não usou cajado, Gideão não usou espada, Gideão não usou pedra, ele usou um cântaro, uma buzina e uma tocha, e com um cântaro, uma buzina e uma tocha, Gideão conseguiu derrotar os midianitas. Com 300 ele derrotou mais de 100 mil. A gente anda mais um pouquinho em Juízes e vê, por exemplo, Sansão. Sansão não usava cântaro, nem buzina, nem tocha, não usava cajado, não usava espada. Sansão usou um osso de jumento, e com um osso, Sansão matou 1000 homens. Aí a gente vai para o Novo Testamento para finalizar, e a gente vê em Atos dos Apóstolos uma mulher chamada Dorcas. E essa mulher usa apenas uma linha e uma agulha, e com uma linha e uma agulha, a Bíblia diz que ela impacta toda a cidade de Jope. E eu quero que você guarde isso. Cada um tem a sua ferramenta e tem que usar ela para a glória de Deus, como Deus ensinou. Você consegue discernir, entender isso e absorver isso essa noite? Talvez a tua ferramenta seja um microfone, use essa ferramenta para a glória de Deus. Talvez a sua ferramenta seja um bisturi, use para a glória de Deus. Talvez a sua ferramenta seja internet, usa para a glória de Deus. Eu não sei onde Deus te colocou, qual foi o chamado que Deus te deu, mas eu quero te dizer, basta apenas você ser o que Deus quer que você seja, que é suficiente para você fazer algo grande no reino de Deus. É o suficiente. Aí Neemias, ele vai sendo copeiro, e a Bíblia diz que ele recebe uma visita. Ele recebe a visita do seu irmão na fortaleza, e quando ele recebe a visita de Anani, diz a Bíblia que ele faz uma pergunta: como estão os moradores de Jerusalém e a cidade de Jerusalém? A gente vê isso no verso de número 3 e 2, a pergunta de Neemias, ela pode ser dividida em duas partes. Quantas partes? A primeira parte é que Neemias pergunta pelos moradores de Jerusalém. Neemias pergunta pelas pessoas. E a segunda parte, Neemias pergunta pela cidade, pela estrutura, pelos muros. Ao que o irmão dele responde: olha, as pessoas estão em miséria e a cidade está queimada.
Isso aqui para mim é uma lição de liderança também em Neemias. Porque a pergunta de Neemias, ele se preocupa com duas coisas, as pessoas e com a cidade. Mas eu gosto da exata ordem que ele faz isso. Ele se preocupa primeiro com as pessoas. Ele pergunta primeiro pelos moradores de Jerusalém. E depois ele pergunta a respeito do lugar. E a gente precisa parar para atentar para isso. Porque Neemias não pergunta primeiro pelo lugar. Neemias não pergunta primeiro pelo muro. Não pergunta primeiro pelas casas. Neemias pergunta primeiro pelas pessoas. Isso é uma liderança, isso é um sinal, isso é uma lição que a gente precisa observar. Neemias, antes de se preocupar com coisas, se preocupou com pessoas. Se você tem um chamado, você precisa perceber que é necessário você preocupar primeiro com pessoas e depois com coisas. A grande questão é que a nossa geração tem feito uma confusão muito grande, sobretudo no secular, né? As pessoas, elas se preocupam primeiro com coisas, elas amam mais coisas hoje em dia, e acabam usando pessoas para conseguir coisas, quando na verdade nós deveríamos fazer o inverso. Nós que somos o povo do Evangelho, a gente precisa entender que é necessário usar coisas para abençoar a vida de pessoas e não pessoas para conquistar coisas. O que Deus quer que você entenda nessa noite é que Deus fez coisas e pessoas, coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Deus fez coisas e pessoas, coisas para serem um canal e pessoas para serem um fim. Eu quero que você guarde isso nessa noite. Se você se preocupar com pessoas, Deus vai te dar coisas para você servir pessoas. Se você se preocupar com pessoas, Deus vai te dar lugares para você servir pessoas com esses lugares. Se você se preocupar com pessoas, Deus vai te dar recursos para você ajudar e abençoar a vida de pessoas. Irmãos, a melhor maneira de você conquistar um lugar é amando pessoas. A gente vive em uma geração, e como eu fui itinerante por muito tempo, eu andei em muitos lugares. E em muitos lugares eu vi uma realidade de pessoas que deveriam amar pessoas, usando pessoas. Isso não é o que deve estar no nosso coração. Você precisa sair daqui essa noite entendendo, ou melhor dizendo, relembrando essa verdade. O Evangelho não é sobre coisas, o Evangelho é sobre pessoas. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Quando ele deu o brado na cruz do Calvário, não foi para salvar coisas, foi para salvar pessoas do pecado, da morte, do inferno. Então guarde isso no seu coração. Quanto mais você amar pessoas, quiser ser canal para pessoas, mais Deus vai te dar coisas, mais Deus vai te usar, mais você vai ser canal de bênçãos. Ame pessoas e use coisas para a glória de Deus. Então Neemias pergunta primeiro por pessoas, depois Neemias pergunta por coisas, pela cidade. Aí o texto prossegue dizendo que ele ouve uma notícia, que é uma notícia que impacta Neemias. As pessoas estão em miséria e a cidade destruída. É o resumo da notícia. E a reação de Neemias me chamou a atenção também. Porque eu vejo aqui Neemias, e é ele que está escrevendo, colocando assim: eu ouvi essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Isso é diferente daquilo que muitas vezes a gente também observa e que a gente é tentado a fazer. Muitas vezes nós somos tentados a uma espiritualidade de super-homem. E eu gosto de Neemias, porque sendo ele o escritor desse livro, ele faz questão de mostrar uma fragilidade e de demonstrar que ele ouviu uma notícia ruim, ele sentou, lamentou e chorou. Posso te falar uma coisa? Crente também chora. Posso te falar uma coisa? A gente também ouve notícias ruins que às vezes deixam a gente para baixo por um tempo. Posso te falar uma coisa? A você é permitido o luto quando uma notícia ruim vier, quando uma coisa ruim acontecer, quando uma pessoa partir, quando uma expectativa que você tinha muito grande em algo não acontecer. Você precisa entender que você é homem, é ser humano. Você precisa entender essa realidade. Deus não quer de você, Deus não exige de você uma espiritualidade de super-homem. Não é só vitória, só vitória, só vitória. Tem luta também na vida, tem choro também na vida, tem lágrimas também na vida, tem decepções também na vida, tem feridas também na vida. Mas o que você precisa entender é que o luto é legítimo, mas o Espírito Santo atende pelo nome de O Consolador.
Aleluia, eu sinto uma graça quando eu digo isso, porque se o luto fosse pecado, não haveria um livro na Bíblia chamado Lamentações. Mas que você precisa entender, quando der vontade de lamentar e de chorar, é que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei o que já te fez chorar, o que está te fazendo chorar, ou o que vai te fazer chorar, mas eu sei que você tem uma companhia que nos teus piores momentos vai te consolar, porque Ele é o Consolador. Aleluia. Então Neemias lamenta, Neemias chora, Neemias demonstra essa fragilidade. Mas uma coisa que eu vejo Neemias fazendo, eu disse aqui que você tem permissão para chorar, para lamentar, mas Neemias, além de chorar e lamentar, a Bíblia diz que ele se assenta e ele começa a jejuar e orar. Quando o luto vier, quando a dor vier, quando a tristeza vier, você tem permissão para chorar. Você só não tem permissão para parar de orar. Você só não tem permissão para parar de jejuar. Chore, mas chore aos pés do Senhor. Sofra, mas sofra crente diante de Deus. Então, Neemias está no luto, mas não deixa de ser crente. Ah, pastor, aconteceu uma coisa ruim, eu tive uma notícia ruim, quero largar esse negócio de ser crente. Não, não é essa a lição. Não é isso que você deve fazer. Ah, pastor, eu recebi uma notícia ruim, eu esperava uma coisa, veio outra, uma pessoa partiu da minha casa por quem orava tanto, vou sair da igreja. Você não está aprendendo com Neemias, porque Neemias ora, porque Neemias chora, Neemias lamenta, mas ele não deixa de orar e não deixa de buscar a presença de Deus. E que você saia daqui também essa noite entendendo essa verdade. Quando a dor vier, chore, mas não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de orar a Deus. Aí Neemias começa a orar, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor. Neemias começa a jejuar. E aí entra o capítulo 2. Ele fica um tempo em oração e jejum, e entra o capítulo 2. E tem mais algumas lições aqui que eu quero dividir com você no capítulo 2. A primeira, também no verso 1. Diz a Bíblia: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca antes estivera triste na presença do rei. Isso aqui é mais uma lição de Neemias, porque eu disse para você que ele estava triste, mas ele não deixou de orar. Ele estava triste, mas não deixou de jejuar. E ele estava triste, mas não deixou de servir ao rei. Ele estava triste, mas não deixou de pegar o copo, tomar o vinho e dar o vinho ao rei. Isso é maravilhoso. Você precisa entender essa verdade. O nome disso é maturidade. Eu separar os meus sentimentos e emoções das minhas responsabilidades. Eu estou triste, mas eu faço o que eu tenho que fazer. Eu estou lamentando, mas eu faço o que eu tenho que fazer. Eu ouvi uma notícia ruim, mas eu faço o que eu tenho que fazer. A vida não está do jeito que eu quero, mas eu sou maduro, eu não sou uma criança que qualquer coisinha fico fazendo birra no canto, fazendo cara de que não gostei. Aconteceu algo que eu não gostei, que me feriu. A gente precisa discernir isso. Maturidade. Eu não faço só as coisas quando eu estou feliz e para cima. Muito pelo contrário, é quando eu estou triste que Deus quer ver a minha atitude na obra dele. Aí a Bíblia diz que Neemias serve. Esse é um comentário bíblico de um autor chamado Hendricks, que é muito conhecido. Ele diz que Neemias serve vinho. Eu disse que Neemias serve? E o vinho na Bíblia é sinônimo de quê? Alegria. Então Neemias está triste, mas servindo alegria. Eu vou mais uma vez, Neemias está triste, mas servindo alegria. Eu posso te falar uma coisa, o nome disso é ministério. Você está triste, mas servindo alegria. Você está precisando de um abraço e Deus diz, dê um abraço. Você está precisando de uma palavra e Deus diz, dê uma palavra. Você está precisando de um incentivo e Deus está dizendo, incentive alguém. O nome disso é ministério. Ele está triste, mas não vai servir tristeza. Ele está triste, mas serve alegria. Aleluia. Irmão, eu lembro que quando há um tempo atrás, eu gosto de acordar cedo e tudo que eu tenho para pagar de boleto, que o boleto é complicado, ele sempre vence, não é verdade? E tudo que eu tenho para pagar de boleto, eu acordo cedo, eu gosto de pagar tudo. Pego as datas direitinho, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é pagar os boletos. Eu lembro que teve um dia que eu paguei um boleto, há um tempo atrás, paguei os boletos,
E aí fui pagando. Minha mulher jogou mais uns 2, assim, que eu não sabia de onde era. Eu paguei. E aí, irmão, quando eu fui ver a conta não estava zerada. Se tivesse zerada, estava bom. Ela estava num outro nível. Irmão, você sabe como é que é, né? É um espírito aprisionador, chamado lins. E, irmão, estava lá para baixo do lins. Faltando coisa de R$500 para estourar o lins. Quase 510, 505. Aí eu olhei para aquilo e falei, Jesus, me ajuda a desvirar esse negócio. Os pregadores dizem que o Senhor vira o culto, então desvira a minha conta. Quem vira, desvira também, me ajuda. Aí estou eu, seguindo o dia. Eu estou dizendo que ministério é isso, você serve a alegria mesmo estando triste. E aí o dia está passando e daqui a pouco eu recebi a ligação, já no finalzinho da tarde, de um amigo, um pastor, um homem de Deus. É até conhecido da nossa igreja. E ele me ligou, nunca me liga, eu atendi, até meio preocupado. Ele me ligou e falou comigo assim, pastor Bruno, é o seguinte, eu estou ajudando a levantar uma escola no Nepal. E eu já recolhi alguns valores aqui, eu vou viajar para lá no mês tal, e eu preciso de uma ajuda aí, eu não sei, se você puder, só se puder. É mais ou menos uns R$500 para terminar. Falei, Jesus da glória, eu vou para debaixo do fundo do poço. Irmão, peguei e fiz o pix daquele valor para ele. No outro dia, sabe o que aconteceu? Nada. Você achou que ia ter um testemunho mirabolante, não é verdade? Não, no outro dia alguém me ligou e me deu 5 mil. Não aconteceu nada. Eu levei uns 3 meses para voltar ao estado natural da conta e não deixar ela desvirar. Mas isso é uma lição do que é ministério, do que é chamada. É quando você está precisando, Deus diz, dê o que você mais precisa. Tem uma história interessante no Antigo Testamento, que é das parteiras. A Bíblia diz que elas ajudavam nos partos das crianças. Aí Faraó mandou chamar as parteiras e falou assim, quando nascer menino, matem os meninos, não deixem os meninos com vida. Aí a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus e não a palavra de Faraó, e começaram a ajudar nos partos e deixar os meninos com vida. Aí depois Faraó manda chamar de novo as parteiras e diz, o que houve? Eu não disse para vocês que era para matar os meninos. Aí as parteiras dão uma resposta muito inteligente para Faraó e dizem assim, olha, as hebreias são diferentes das egípcias, e aí quando a gente chega lá, elas já geraram essa coisa toda. Aí Faraó libera elas e o texto segue dizendo assim, e Deus por causa disso constituiu famílias às parteiras. Eu não sei se você entende isso, mas a maior alegria de uma família é quando nasce uma criança. Então as parteiras proporcionaram alegrias em casas, sem elas ainda terem uma casa, sem elas ainda terem essa alegria, até que de tanto proporcionar alegria, chegou a vez delas também. Eu tenho uma palavra para alguém que tem boca para dar glória a Deus aqui nessa noite. Vai proporcionando o que você precisa, que a tua vez também vai chegar. Aleluia. Neemias serve o vinho e o rei olha ele servindo, vê o semblante dele caído, olha para ele e diz assim, por que está triste o teu rosto? Isso não é doença? O que está acontecendo com você? Aí o texto diz que ele ora a Deus e dá uma resposta ao rei. Diz, rei, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, destruído? E aí o rei faz uma pergunta para ele, que é um divisor de águas na vida de Neemias. O rei olha para ele e diz assim para ele, e o que é que você me pede agora? O que você quer diante disso? Isso é maravilhoso, porque Neemias olha para o rei e diz assim, me permite voltar à cidade dos sepulcros dos meus pais para restaurar e edificar aquela cidade. A vida de Neemias começa a mudar aqui. Ele começa a história dele como um copeiro. Agora ele vai se transformar num reconstrutor. E aqui moram também algumas lições importantes para nós. A primeira delas é que eu não vejo na Bíblia Deus mandando Neemias reconstruir nada. Eu não vejo na Bíblia um anjo aparecendo para Neemias e dizendo, vai lá em Jerusalém, eu vou te botar diante do rei, e pede para ele para você edificar a cidade. Não aparece um anjo para Neemias, uma sarça não pega fogo para Neemias, né? Não desce um anjo dizendo, vai nessa tua força, varão valoroso Neemias. Não tem nada disso. Neemias viu uma necessidade, apareceu uma oportunidade,
E ele resolveu se disponibilizar para ajudar, e eu acho isso interessante, e isso é uma lição para mim e para você, que muitas vezes a gente quer que Deus fale alguma coisa, e eu quero te dizer essa noite, Deus não vai falar, se Ele já te mostrou, faça alguma coisa. Me ajude a pregar, diga para quem está ao seu lado, Deus não vai falar, diga para ele, se Deus te mostrar, já é suficiente, Ele quer ver você agir. Ele quer ver você arregaçar as suas mangas. Ele quer ver você se disponibilizar. Não, eu só faço se Deus mandar. Eu só faço se o pastor fulano pedir. Eu só faço se vier um anjo. Eu só faço se eu receber uma profecia. Eu só faço se eu tiver um sonho. Eu só faço se Deus confirmar. Muitas vezes o nosso desejo de uma confirmação é só um escape psicológico para não fazer aquilo que a gente sabe que pode fazer em prol do reino de Deus. Deus te trouxe aqui para dizer, eu já te mostrei, faz alguma coisa. Aleluia. Se for para aplaudir a Jesus, aplaude com força. Se Deus já te mostrou, já é suficiente. Faz alguma coisa. Se Deus já te mostrou, já é suficiente. Ele não precisa falar. Essa é a primeira coisa que eu observo em Neemias. A segunda coisa que eu observo em Neemias é que Neemias estava diante de uma situação caótica em Jerusalém. A cidade estava caótica, destruída, muro queimado, porta arrebentada. E quando a gente olha para essa realidade, a gente pensa, por que a cidade está assim? Por causa dos pecados do povo, no tempo ainda de Jeremias. Você conhece a história, Jeremias profetizou que se eles não se arrependessem, haveria uma destruição, e houve a destruição, por causa dos pecados de uma outra geração, que não era nem a geração de Neemias. Foi por causa de uma outra geração que Jerusalém foi destruída, e quem destruiu ela foi Nabucodonosor. Isso aqui é muito interessante também em Neemias. Não foi Neemias o responsável pela destruição da cidade, mas ele matou no peito a responsabilidade e falou, eu vou ser o responsável pela restauração dela. Posso te falar uma verdade? Muitas vezes não vai ser você o responsável pela destruição, mas você vai ser o responsável pela restauração. Mereci um glória a Deus mais empolgado da sua parte. Ah, pastor, que é isso? Eu só gosto de restaurar o que eu quebro. Eu só uno o que eu separo. Eu só trago quem eu boto para fora. Então você não entendeu o evangelho, porque o evangelho é assim. Você restaura o que não foi você que quebrou. Você une o que não foi você que separou. Você levanta quem não foi você que derrubou. Aleluia, a gente aprende isso com Jesus Cristo. A Bíblia diz na Epístola aos Romanos, por um homem Adão veio o pecado, a destruição e a morte. Mas Jesus olhou do céu e falou, por mim vai vir a restauração e a vida. Aleluia. Deus vai te dar graça para restaurar coisas quebradas. Deus vai te dar graça para levantar pessoas caídas. Deus vai te dar graça para unir, aleluia. Deus vai te dar graça para arrumar. Deus vai te dar graça para restaurar, aleluia. Isso é uma verdade. Então Neemias se propõe a restaurar o que não foi ele que quebrou. A terceira coisa que eu percebo aqui é que Neemias se propõe a isso sem nem saber ao certo quais seriam os recursos. Porque é mais à frente que o rei vai pedir uma conta a ele, vai pedir alguns detalhes a ele, e que ele vai pedir algumas coisas, mas não vai pedir tudo que demandava, porque ele também tinha medo e receio de que o rei desacreditasse do Deus dele. Isso é interessante em Neemias, mesmo sabendo que possivelmente ele não teria todos os recursos para fazer tudo o que ele queria, ele se propôs a ir na cidade e restaurar ela com aquilo que ele podia. Isso é maravilhoso. Quando não der para você fazer o que você quer, faz pelo menos o que você pode. Me ajude a pregar, diga para quem está ao seu lado, faz o que você pode. Porque muitas vezes o que a gente quer é muita coisa, que a gente tem uma boa ambição. Às vezes a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente pode. Quando o que você quer não é o que você pode, não deixe isso te impedir de agir. Faz pelo menos o que você pode. A Epístola aos Romanos é, sem dúvidas, a epístola mais importante do apóstolo Paulo. E ela nasceu justamente disso.
lá em Romanos capítulo 1, Paulo abre a epístola dizendo assim para os romanos: olha, eu desejei muito ir ter com vocês, mas não consegui. Então, como eu não consegui, eu estou escrevendo essa carta aqui para vocês. Recebam essa carta, que assim que Deus me proporcionar uma ocasião, eu vou ir ter com vocês. E Paulo achava que aquela epístola só seria lida aos romanos ali, e tinha alcance só para aquela comunidade. E não sabia Paulo que aquela epístola abençoaria a igreja por mais de 20 séculos. E os acontecimentos, talvez os mais importantes, aconteceram tendo a epístola aos romanos como um fundamento, como por exemplo a reforma protestante. Foi lendo Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, que Martinho Lutero começou um movimento da reforma que foi o mais forte e que fez a separação, e que hoje nós estamos aqui. E eu quero te dizer isso nessa noite: Paulo não tinha a pretensão de que aquela carta fosse abençoar por tantos séculos a igreja. Ele escreve uma carta para cumprir uma necessidade. Ele queria ir, mas como ele não pôde ir, ele mandou uma carta. Você consegue entender isso? Quando não dá para você fazer o que você quer, faz o que você pode, porque Deus vai abençoar o que você pode, Deus vai dar proporção ao que você pode, Deus vai dar relevância ao que você pode. Arregaça a tua manga: pastor, eu gostaria de ofertar 100 cestas básicas, mas eu só posso uma, faz uma só. Pastor, eu gostaria de trabalhar em 10 departamentos, mas eu só posso em um, faz em um só. Pastor, eu gostaria de todo dia gravar uma mensagem, grava uma vez por mês, faz o que você pode, porque Deus vai abençoar aquilo que você pode. Aleluia. Então, de vez em quando a gente precisa entender essa verdade, ainda que quando o que a gente pode não parece ser o suficiente para resolver por completo a situação, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode. Aí Neemias se propõe, e o rei olha para ele e diz assim: tá bom, quanto tempo você vai levar para restaurar? Qual é o tempo da tua partida? Quando você vai? Quando é que você volta? E ele pede alguns detalhes a Neemias, que são detalhes, você lê no capítulo 2, são detalhes muito de organização. O que você vai precisar? Por quanto tempo? Como vai levar? Porque isso é uma outra verdade interessante e importante sobre Neemias. É que Neemias tem um espírito de liderança, Neemias é alguém ousado, Neemias é alguém de oração, mas para ele realizar essa missão, ele vai precisar, além de ousadia, além de fé, além de vida com Deus, de muita oração, ele vai precisar de uma organização. Ele vai precisar organizar as coisas, dar um relatório para o rei. E você precisa entender uma verdade: a organização atrai a bênção de Deus. Irmãos, muitas vezes a gente é tentado a viver de improviso em improviso. E você precisa entender que o improviso não pode ser o modus operandi, ele é uma resposta ao inesperado que surge. Entendeu? Então, a Bíblia mostra para nós que Deus é um Deus de organização. A Bíblia mostra que Deus organiza e constrói o mundo em 7 dias, lá no livro do Gênesis. Primeiro dia ele faz uma coisa, segundo dia outra coisa, terceiro dia outra coisa, e vai etapa após etapa, porque Deus é um Deus de organização. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Deus falou para ele assim: vou te dar uma planta certinha, com o tamanho do comprimento, o tamanho da altura, a largura. Nessa arca você vai construir 3 andares, vai colocar vários compartimentos diferentes. Por quê? Porque Deus é um Deus de organização. Quando o povo sai do Egito, era uma massa gigantesca, andando no deserto, e Deus orientou Moisés dizendo: vocês vão fazer o tabernáculo aí no meio, e cada tribo vai ter a sua bandeira. Deus determinou a posição que estaria cada tribo com a sua bandeira, determinou líderes sobre as tribos. Por quê? Porque Deus é um Deus de organização. Antes de Jesus multiplicar o pão e o peixe, ele mandou os homens se assentar para evitar o tumulto, a confusão, porque Deus é um Deus de organização. Então deixa eu te dizer algo: não basta apenas ousadia, coragem e fé, você precisa sentar e fazer a conta também do que você precisa, de quanto precisa, de quanto tempo. Por quê? Porque a organização atrai a bênção de Deus. Quando você fizer a tua parte, que é a organização, Deus vai fazer a dele, que é a provisão. Eu vou mais uma vez para você dar um glória e pegar essa palavra. Quando você fizer a sua parte, que é a organização, Deus vai fazer a dele, que é a provisão. Organiza que Deus vai prover. Organiza que a porta vai abrir. Organiza que a promoção vai chegar.
organiza que o recurso vai vir. Mas você tem que sentar, organizar, saber o tempo, montar o projeto, a ideia, discutir isso, conversar, avaliar, e aí então pôr em prática e contar com a ajuda e com a mão de Deus a seu favor. Então a Bíblia nos mostra que Neemias dá esse detalhe para o rei, de quanto tempo levaria, de quanto tempo terminaria, e por fim o rei dá uma orientação para ele, dizendo para ele assim, ó, vai, mas não apenas vai, eu quero que você também volte, porque Neemias vai fazer essa viagem algumas vezes, da fortaleza de Suzã até Jerusalém, e isso aqui é interessante, o rei não dispensou Neemias inicialmente para sempre, o rei dispensou Neemias temporariamente. Por quê, pastor Bruno? Porque o rei queria Neemias por perto de novo. Por que o rei queria Neemias por perto? E isso aqui é a última lição que eu quero dividir com você. Porque Neemias, gente, ele era um copeiro. Eu disse que ele era um... Neemias era um copeiro. E o que era um copeiro naquele contexto? Eu estou bebendo água de propósito. Para você entender, o copeiro, basicamente, era aquele que provava os líquidos e também os alimentos antes do rei, para que o rei não sofresse dano. O capítulo 2 abre dizendo que Neemias está fazendo isso, ele prova o vinho e dá ao rei. Basicamente, o que o copeiro fazia? Eles colocavam a comida, e aí o copeiro ia lá, não tem veneno, não está estragado, dá para passar para o rei, dá para passar adiante. O copeiro era isso, ele provava, não tem veneno, não está estragado, dá para passar para o rei, para a família do rei, dá para passar adiante. E eu acho isso lindo, porque Neemias era alguém que provava, se não tivesse veneno, se não tivesse estragado, ele passava adiante. Se tivesse estragado, ficava nele aquilo ali, ele jogava fora. Isso é interessante, porque a gente precisa que Deus levante cada vez mais uma geração de copeiros, que não passem adiante coisas estragadas, que não passe adiante veneno, que você passe vida, Lemaravachúria, que você passe vida, que você abra a tua boca para levantar gente, para abençoar gente, para passar coisa boa, aleluia, que dos teus lábios só saiam palavras que edifiquem, que levantem, que cumpram o propósito de Deus. Já tem muita gente lá fora passando veneno, que nós sejamos aqueles que passam vida. Irmão, que a gente tenha sempre esse cuidado de passar a vida, que você seja a pessoa que a fofoca bate em você e morre em você, que você seja a pessoa que alguém falou algo que morra em você se é algo ruim. Isso é positivo, não tenha temor de falar bem de alguém, não tenha temor de elogiar, de botar para cima, de levantar, que sejamos nós os copeiros dessa geração. Se depender de mim, ninguém vai ser envenenado. Se depender de você, ninguém vai ser envenenado. Se depender de você, as pessoas serão levantadas. Se depender de você, as pessoas serão preservadas. Se depender de você, as pessoas serão edificadas. Você concorda com isso e pode dar um brado de glória a Deus? Neemias vai a Jerusalém para restaurar a cidade. Você conhece a história. Ele tem um grande trabalho, ele começa dando uma volta em torno de Jerusalém para conhecer o estado. Inicialmente ele não revela tudo, e aí a Bíblia diz que chega um determinado momento, que aí sim ele junta todos ali em Jerusalém, reparte o trabalho entre eles, cada um faz uma determinada coisa, edifica o muro até uma determinada porta, e a Bíblia diz que ele consegue restaurar os muros de Jerusalém. E eu quero concluir dizendo isso para você. Aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai conseguir concluir em nome de Jesus.
Você não vai ser alguém que deixa a obra pela metade. Você não vai ser daqueles que se empolgou, resolveu restaurar, daqui a pouco desistiu, procrastinou, desanimou. Não, você vai ser daqueles que levantam, arregaçam as mangas, veem o que dá para fazer, fazem o que pode e conclui aquilo que começou. Você vai concluir o que você começou. Muros serão restaurados, lugares serão abençoados, vidas serão salvas. Você recebe isso? Pode dar um brado de glória.